O mundo era um lugar sombrio, né? As pessoas estavam perdidas e em busca de esperança. Então, uma luz apareceu. Um bebê chamado Jesus nasceu em Belém. Este bebê era o próprio Filho de Deus enviado à Terra para trazer amor e perdão. Jesus veio para nos mostrar o caminho para Deus. Ele nos prometeu a vida eterna no céu. Jesus nasceu em uma humilde manjedoura. Seus pais, Maria e José, eram pobres, mas Jesus era um bebê muito especial. Ele era o Filho de Deus, enviado para nos salvar de nossos pecados. Jesus cresceu e se tornou um professor. Ele realizou muitos milagres, curando os enfermos, alimentando os famintos e até ressuscitando os mortos. Em Belém, um bebê especial nasceu. Seu nome era Jesus. Sua mãe, Maria, era virgem. Um anjo havia dito a Maria que ela daria à luz o Filho de Deus. Maria e José viajaram para Belém para o censo. A cidade estava lotada e eles encontraram abrigo em um estábulo. Jesus nasceu lá. Maria o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura. Uma estrela brilhante brilhou acima deles. O nascimento de Jesus foi um milagre, o início do plano de Deus para salvar o mundo. Lucas 1, 30, 31. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, ele começou seu ministério público. Ele foi até João Batista para ser batizado no Rio Jordão. João hesitou, sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Jesus insistiu, dizendo que era apropriado cumprir toda a justiça. Então, João batizou Jesus. Quando Jesus saiu da água, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. Após seu batismo, Jesus iniciou seu ministério público, marcando o começo de uma jornada transformadora. Ele viajou por toda a Galiléia e Judéia, pregando as boas novas do reino de Deus, levando uma mensagem de esperança e redenção. Jesus ensinava nas sinagogas e ao ar livre, alcançando pessoas de todas as idades e origens. Ele falava às multidões e ensinava seus discípulos, compartilhando sabedoria e revelações divinas. A mensagem de Jesus era de amor, perdão e esperança, tocando os corações de todos que o ouviam. Ele ensinou que Deus é um Pai amoroso que deseja um relacionamento conosco, oferecendo consolo e orientação. Ele disse que devemos amar a Deus e ao nosso próximo, demonstrando isso através de atos de bondade e compaixão. Os líderes religiosos se sentiram ameaçados por seus ensinamentos e planejaram matá-lo, temendo a mudança que ele trazia. Mas Jesus continuou a pregar e curar, sabendo que seu tempo era curto e sua missão vital. O ministério de Jesus na Terra durou 3 anos, um período curto, mas de impacto eterno. Durante esse tempo, ele mudou o mundo para sempre, realizando milagres e transformando vidas. Ele nos deu esperança de um futuro melhor, um legado que continua a inspirar gerações. Por onde Jesus passava, ele curava os enfermos e realizava milagres. Ele curava pessoas com todos os tipos de doenças e enfermidades. Ele expulsava demônios e ressuscitava os mortos. Os milagres de Jesus eram um sinal de que ele era o Filho de Deus. Um dia Jesus estava ensinando em uma sinagoga no sábado. Um homem com a mão ressequida estava lá. Os fariseus observavam para ver se ele curaria no sábado. Jesus conhecia seus pensamentos e perguntou: "É lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal?" Eles permaneceram em silêncio. Jesus, entristecido com a dureza de seus corações, disse ao homem para estender a mão. O homem obedeceu e sua mão foi restaurada. Marcos 3, 1, 6. Jesus era um mestre em ensinar e sua sabedoria era incomparável. Ele frequentemente usava parábolas, histórias simples, para explicar verdades espirituais complexas. Parábolas são histórias simples, com um significado mais profundo,
que revelam lições importantes. Elas ajudavam as pessoas a entenderem o reino de Deus de uma maneira mais acessível e prática. Hoje, uma das parábolas mais famosas de Jesus é a do bom samaritano, que é conhecida por muitos. Esta parábola nos ensina a amar o nosso próximo, mesmo que ele seja diferente de nós, mostrando compaixão e bondade. Na parábola, um homem é atacado por ladrões e deixado para morrer na beira da estrada. Um sacerdote e um levita passam por ele, mas não oferecem ajuda. No entanto, um samaritano, considerado um inimigo, o ajuda. O samaritano cuida de suas feridas, o leva a uma pousada e paga por seus cuidados, demonstrando verdadeira misericórdia. Jesus então pergunta à multidão: qual destes três provou ser o próximo do homem ferido? A resposta foi clara: aquele que teve misericórdia dele. Jesus concluiu dizendo: vá e faça o mesmo. Lucas 10, 30, 37, incentivando todos a agir com compaixão. À medida que a Páscoa se aproximava, Jesus sabia que seu tempo estava acabando. Ele sentia o peso do que estava por vir e a importância dos momentos que ainda tinha com seus discípulos. Ele foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa com seus discípulos. A cidade estava cheia de peregrinos e a atmosfera era de expectativa e reverência. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus compartilhou uma última refeição com eles. Este momento seria lembrado para sempre como um dos mais significativos de sua vida e ministério. Esta refeição é conhecida como a Última Ceia. Foi um momento de profunda comunhão e ensinamento. Durante a refeição, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Este ato simbolizava a entrega de si mesmo por amor a todos. Então ele tomou um cálice, deu graças e o deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Mateus 26, 26, 28. Com isso, ele selava uma nova promessa. Neste ato de comunhão, Jesus estava instituindo uma nova aliança, uma aliança baseada no amor e no sacrifício. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, dados para o perdão de nossos pecados. Eles são símbolos poderosos de sua presença e sacrifício. A última ceia é uma lembrança do grande amor de Jesus por nós. É um momento de reflexão e gratidão. Quando tomamos a comunhão, lembramos de seu sacrifício e agradecemos por seu amor. É um ato de fé e devoção que nos conecta com a história e o legado de Jesus. Após a última ceia, Jesus e seus discípulos foram para o jardim do Getsêmani. Jesus se afastou para orar, profundamente angustiado, sabendo que sua morte estava próxima. Judas Iscariotes, um de seus discípulos, chegou com soldados. Judas havia traído Jesus por 30 moedas de prata. Ele beijou Jesus, indicando-o aos soldados. Jesus foi preso e levado à casa do sumo sacerdote. O Sinédrio acusou Jesus de blasfêmia e o condenou à morte. Eles levaram Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano. Depois que Jesus morreu, seu corpo foi colocado em um túmulo. Uma grande pedra foi rolada na frente e guardas foram postados. No terceiro dia, Maria Madalena e outras mulheres encontraram o túmulo vazio. Um anjo disse: não tenham medo, Jesus ressuscitou. Jesus apareceu aos seus discípulos várias vezes durante os 40 dias seguintes. Ele falou sobre o reino de Deus e deu instruções para o futuro. Então ele ascendeu ao céu, prometendo retornar. A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. Porque Jesus ressuscitou dos mortos, temos a esperança da vida eterna. A vida, morte e ressurreição de Jesus impactaram profundamente o mundo. Seus ensinamentos inspiram vidas de amor, compaixão e serviço. Seu sacrifício nos dá perdão e vida eterna. Hoje, milhões celebram Jesus como o Filho de Deus e Salvador.
Jesus oferece a cada um de nós a chance de uma nova vida cheia de propósito e esperança.